dia seguinte, quando eu entrei em contato, ela me deu a feliz notícia de que o filho tinha dormido 11 horas seguidas. Esse medo foi desaparecendo e eu consegui começar a aplicar em outras pessoas, aplicar na minha filha, no meu marido, na minha cachorra, na minha casa, fazer a proteção. A virada de chave que eu precisava na minha vida, para me sentir mais segura e confiante dos meus atendimentos. Eu me senti muito mais segura, eu tenho muito mais confiança. E estou iniciando uma nova etapa da minha vida como terapeuta de Reiki. Depois que eu terminei, ele falou: o que você fez? Você fez mágica? A dor sumiu. Não tô sentindo mais dor. Há muito tempo eu tenho observado o comportamento de reikianas e reikianos depois que saem dos cursos de níveis de Reiki. Esses iniciados ficam muito tempo fazendo as suas aplicações da mesma forma, sem nenhum resultado, sentindo muita insegurança e com a cabeça cheia de dúvidas. Cansados, sem esperança, sem saber se estão acertando ou errando, muitos acabam até desistindo do Reiki. Acontece que os cursos de níveis ensinam muita teoria, são apostilas, páginas e mais páginas escritas, mas você esquece o principal, a prática. Reiki é prática, é energia em movimento. O Reiki no papel, o Reiki naquela apostila não traz qualquer resultado. Além de toda essa teoria, existe também a busca incansável por outros níveis de Reiki. Funciona mais ou menos assim. Você faz o nível 1, sai do nível 1 e já quer ir correndo para o nível 2, porque você acha que com o nível 2, você vai entender como o Reiki funciona e as suas aplicações vão mudar. Ou então você acha que com o nível 2, você vai ter algo muito extraordinário, que vai mudar completamente as suas aplicações e também vai mudar a energia que sai das suas mãos. Deixa eu te contar uma coisa, as suas aplicações não vão mudar nem com o nível 2, nem com o nível 3, nem com o nível mestre. Você não vai se sentir mais segura para fazer as aplicações quando você tiver outro nível. Você não vai ter mais resultados nas suas aplicações por ter outro nível. Você não precisa de outro nível que vai te entregar mais conteúdo teórico. Você precisa de uma jornada para usar o nível que você já tem para começar suas aplicações agora, hoje mesmo. E estamos aqui para trilharmos essa jornada do Reiki na prática juntas. Nós vamos eliminar esse sentimento de insegurança e de frustração por você não saber usar o Reiki. Boas-vindas à jornada do Reiki na prática. Eu me chamo Josi, sou mestre de Reiki, professora e reikiana há 14 anos. O que eu quero te mostrar nas aulas dessa semana é uma jornada mesmo, um método passo a passo para você seguir nas suas aplicações, para que você use hoje o nível de Reiki que você já tem para fazer as aplicações em você ou em outras pessoas. Mas para isso, presta muita atenção, nós teremos 4 aulas. São 4 aulas marcadas, que são uma sequência e você precisa assistir todas elas. Não adianta assistir essa aqui, que é a nossa aula número 1, e depois não assistir as outras, combinado? Essa é uma jornada para você que está realmente comprometida a trilhar o caminho que vai te levar para os resultados nas suas aplicações de Reiki. E eu preciso ser muito sincera. Eu posso te mostrar como fazer isso, como trilhar essa jornada, mas eu não posso caminhar na jornada por você. Por isso, você precisa ter dedicação. O meu compromisso é entregar o melhor conteúdo nessa semana. E o seu compromisso que tá aí é estar comigo até o final. Porque somente as pessoas realmente comprometidas terão resultados, joia? Mas agora eu quero que você me responda a uma coisa bem sincera. Quais são as suas desculpas? Sim, as suas desculpas que você está usando aí para não aplicar Reiki. Por acaso você não tem tempo para aplicar Reiki? Ou você tem dúvidas? Ou você não tem o nível tal? Ou você trava? Ou você se sente insegura? E se eu te disser que eu sou como você? Eu também não tenho tempo sobrando no meu dia. E na verdade, quem tem tempo sobrando hoje em dia, não é mesmo?
A minha cabeça também já foi cheia de dúvidas e inseguranças para praticar o reiki mão na massa mesmo. Eu também já fui nível 1 um dia. Eu também já paralisei com tanto medo de errar nas minhas aplicações. Mas quando eu entendi como que o reiki funciona mesmo, eu descobri como é gostoso fazer as aplicações de uma forma leve, rápida, simples e sem nenhum mito, sem coisas que não fazem sentido e que não dão resultados. Hoje eu ajudo reikianas e reikianos do Brasil e de mais de 15 outros países, mas a minha jornada no reiki não foi construída da noite para o dia. Hoje eu só ensino reiki porque lá atrás eu tive muitas dificuldades e elas foram um incentivo para eu aprender na marra mesmo como que o reiki funciona. Hoje eu aplico reiki todos os dias em mim e eu aplico em outras pessoas com muita frequência. Hoje o reiki faz parte da minha rotina mesmo. E tudo isso que eu aprendi para mudar aquele meu cenário de dúvidas e de inseguranças lá do meu começo, eu não aprendi em cursos de níveis, em livros ou em apostilas. O que eu aprendi foi com a mão na massa mesmo, ao longo desses 14 anos, errando muito, rompendo muitos medos e inseguranças para descobrir a melhor forma de aplicar essa energia tão linda. E durante esses 14 anos, eu já ajudei desde iniciantes mesmo, pessoas com o nível 1 e sem qualquer experiência, até mestres com mais de 20 anos de iniciação e com bastante experiência. E a reclamação é a mesma em todo lugar e em todo o perfil de reikianas e de reikianos. Cursos de níveis muito complicados, cheios de regras ou que não ensinam a prática mão na massa mesmo. As pessoas têm muita insegurança na hora de aplicar. Os iniciados têm vontade de ajudar outras pessoas, ajudar as pessoas que amam, mas tem uma trava imensa para começar, sentem medo de errar ou de prejudicar os outros, não sabem um passo a passo correto para as aplicações, falta tempo para fazer essas aplicações, falta de apoio dos mestres para ajudar nas dúvidas e inseguranças e até vontade de ser um terapeuta de reiki, trabalhar com essa energia tão linda, mas não sabem como fazer isso e tem medo de não ter clientes e de não saber fazer as aplicações. Uma coisa eu posso te garantir: o mundo está doente, as pessoas estão doentes e quem aprender a aplicar reiki agora vai conseguir se ajudar e ajudar essas pessoas que mais precisam de reiki hoje. Você já olhou para as pessoas ao seu redor? Para as pessoas que você mais ama, como que essas pessoas estão? Física, mental e emocionalmente. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo saudável, feliz, com bons relacionamentos, vivendo em harmonia ou não? As pessoas estão doentes, tristes, infelizes e muitas vezes não vendo saída. Você já observou como a fila dos consultórios médicos estão lotadas? Tenta ligar e tentar marcar uma consulta com um médico psiquiatra ou com um psicólogo. Não existem vagas para atendimento nos próximos meses. As pessoas estão completamente doentes fisicamente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. Eu confesso que eu fiquei impressionada com as notícias que eu vou te mostrar agora. Nunca antes as pessoas estiveram tão mal, tão doentes emocionalmente e mentalmente como estão hoje em dia. Dá uma olhada aqui nessas notícias. Mas sabe o que acontece na prática? Você desperdiça o reiki diariamente. Você escolhe quando tem uma dor de cabeça, por exemplo, que é uma coisa simples, correr para tomar um remédio e até esquece que o reiki poderia te ajudar a aliviar essa dor. E olha que aqui eu falei só da dor de cabeça, mas e todo o resto, todas as dores físicas e emocionais? E a harmonia nos relacionamentos amorosos e familiares, por exemplo? E os problemas financeiros? Enfim, quantas vezes você sofreu em todos esses âmbitos da sua vida e não usou o reiki para te ajudar, para te harmonizar energeticamente?
Quantas vezes alguém que você ama, como um filho, por exemplo, sentiu uma dor e você não sabia como usar o reiki para aliviar a dor do seu filho? Mas você precisa saber que no meio desse caos que o mundo e as pessoas estão vivendo em busca de saúde mental e emocional, muitas pessoas, uma grande parte dessas pessoas já procuram técnicas para ajudar a equilibrar as suas energias, para cuidar das dores na alma, que são cuidados muito além dos remédios, dos medicamentos mesmo. E essas pessoas buscam todos os dias alguém que traga um conforto, que ajudem elas a pararem de sofrer. Por isso, presta muita atenção nessa notícia que eu vou trazer aqui para você. Aumentou em 60% a procura por terapias complementares, integrativas e holísticas no último ano. Olha só! E o reiki está dentro dessas terapias mais procuradas. É claro, ele tinha que estar, é uma prática maravilhosa. Mas quando essas pessoas que precisam de ajuda procuram alguém, elas não encontram terapeutas de reiki realmente preparados para atender. Não existem profissionais suficientes no mercado para atender toda essa demanda. E os profissionais que existem hoje não sabem levar resultados para os seus clientes. E pensa comigo, se reikianas e reikianos já têm dúvidas e inseguranças em fazer uma autoaplicação, em aplicar em pessoas da família, imagina só como que seria aplicar em um desconhecido. É muito mais desafiador. Os iniciados não sabem fazer uma aplicação para ansiedade, por exemplo, que é uma coisa extremamente comum nos dias de hoje. Deixa eu te contar que eu recebo nas minhas redes sociais semanalmente dezenas de pedidos de pessoas que querem fazer uma aplicação de reiki comigo. Mas a minha agenda está fechada pelos próximos 2 anos e eu não tenho como atender essas pessoas. Ou seja, tem sim muita gente precisando de reiki e muita gente procurando por alguém que aplique reiki. Você percebeu que a sua insegurança e as suas dúvidas no reiki estão te impedindo de ajudar as pessoas que você mais ama todos os dias? Estão te impedindo de você se ajudar em primeiro lugar? Estão te impedindo de você ajudar até outras pessoas e ser um terapeuta de reiki? Tá na hora de usar essa energia, tá na hora de você trilhar essa jornada que vai te levar ao passo a passo das aplicações de reiki. Tá na hora de você aprender as aplicações que de fato vão dar resultados. E o lema da nossa aula de hoje é: eu vou me libertar. Você vai se libertar da insegurança, você vai se libertar das suas dúvidas. Mas para isso, você precisa entender os padrões que te travam, que te mantêm sem resultados e quais os passos para trilhar essa jornada para você se sentir segura em qualquer aplicação. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, você ainda tem dúvidas de que o reiki pode te ajudar? Você nunca viu ninguém tendo resultados com o reiki? Ou você tem a plena clareza de que o reiki pode ajudar as pessoas? Se você sabe que o reiki é fundamental para o equilíbrio da saúde física, emocional e mental das pessoas, por que você ainda não está aplicando o reiki? E se você está aplicando, por que você ainda não tem os resultados concretos que você deseja? Será que é porque você é menos capaz que as outras pessoas? Será que é porque o reiki não é para você? Será que é para você desistir do reiki? Chegou a hora de você deixar essa insegurança e as suas dúvidas para trás. Não aceita mais isso na sua vida. O reiki é para você. Essa energia está te esperando, você não pode mais desperdiçar essa energia linda. Então o que nós temos nas nossas mãos agora é uma imensa oportunidade de ajudar. E quem estiver preparada agora para fazer as aplicações de reiki vai pegar todo esse crescimento das terapias holísticas que eu te mostrei e vai usar a seu favor para se ajudar em primeiro lugar, primeiro nós, depois os outros, para ajudar quem você ama e até ser um terapeuta de reiki se você quiser, tendo uma renda extra ou até mesmo uma renda principal com as suas aplicações.
Olha aí na sua cidade ou na sua região. Eu tenho certeza que não existem 5 pessoas que realmente são uma referência quando o assunto é reiki, que são ótimas terapeutas. Se você tiver foco e comprometimento, você vai se destacar. E eu tenho certeza que lá na frente, quem não aproveitar a oportunidade agora vai falar: eu deveria ter começado lá atrás. O grande problema é que você continua fazendo as suas aplicações de reiki da mesma maneira sempre, ou você nem faz porque não sabe como conduzir as suas aplicações. Ou você continua nessa fase de paralisação, de ficar presa às regras e imposições que te ensinaram, ou você agarra essa oportunidade de seguir essa jornada para saber exatamente como aplicar reiki em qualquer caso e em qualquer situação. Foi pensando em te mostrar o caminho que eu criei o meu método de aplicação de reiki, que está dentro do meu treinamento Descomplicando o Reiki, que é para todos os níveis de reiki, onde eu compilei tudo que eu aprendi na prática mesmo nesses 14 anos. E hoje eu ensino e acompanho os meus alunos tendo resultados incríveis nas aplicações deles. E a oportunidade de usar o reiki para se ajudar e para ajudar outras pessoas é agora. Essa chance não vai ser dada outra vez. Você não encontrou o reiki por acaso. Você não está vendo essa aula por acaso. Se você está aqui, é porque o reiki é um propósito para você, na sua vida. E como que faz, Mestre Josi, para agarrar essa oportunidade de viver esse propósito? É isso que eu vou te mostrar nas aulas da nossa jornada. Na aula de hoje, eu vou te mostrar os principais erros que fazem com que você não consiga aplicar reiki ou não tenha resultados realmente bons. E nós vamos ainda conversar sobre os 4 S's da jornada do reiki. E você vai ver como eles são capazes de mudar completamente as suas aplicações. E tudo isso você vai ver na nossa aula de hoje. Mas nós temos a nossa aula número 2, que será na quarta-feira. Nela você vai mergulhar no sentir, ou seja, na intuição e sensibilidade durante a prática do reiki. Me diz uma coisa, você já sentiu alguma coisa diferente nas suas mãos enquanto você aplicava reiki? Você, por exemplo, já viu cores durante uma aplicação de reiki? Muita gente sente pouco nas mãos, outros não sentem nada e a maioria das pessoas até tem alguma sensibilidade nas mãos, mas não sabem como interpretar tudo que sentem. Por isso, você não pode perder a próxima aula, que será prática, mão na massa mesmo. E nela nós vamos falar sobre o sentir. Quem me conhece sabe que eu já formei milhares de alunos usando essa metodologia que eu vou te mostrar na aula 2. É uma aula bem prática e com PDF no final. A aula número 3, que será na sexta-feira, é a aula que eu mais me orgulho. E eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei antes sobre o reiki na prática mesmo. Se você seguir o que eu vou te contar na aula 3, é impossível as suas aplicações não darem certo. Impossível mesmo, eu te garanto. É nessa aula que eu vou falar também sobre os chakras dos pés, os chakras das mãos, os chakras principais e também sobre os nossos queridos símbolos do reiki. Então já anota aí, você não pode perder a aula número 3, que será na sexta-feira, ok? E olha só, eu vou te entregar esses segredos das aplicações na aula 3 e você vai ter 2 opções. Ou seguir sozinha, ou seguir comigo se inscrevendo no meu treinamento Descomplicando o Reiki, que eu vou lançar na semana que vem e que é um treinamento fechado, mas que eu vou trazer informações no decorrer das aulas para você, fica tranquila. Então na aula 3 eu mostro o caminho para você começar suas aplicações, fazer autoaplicação, aplicar em pessoas próximas e até se tornar um terapeuta de Reiki, se esse for o seu desejo. E para fechar, nós temos a aula 4, que será a nossa aula de encerramento, que é na próxima segunda. Você vai percorrer o caminho do Reiki, colocando a energia para circular mesmo. Nós vamos caminhar lado a lado e eu vou segurar na sua mão, para que você tenha os mesmos resultados que eu tenho nas minhas aplicações. E você vai ter uma grande surpresa na nossa aula 4, no nosso encontro de encerramento. Aguarda, tá? E anota aí, segunda-feira,
próxima segunda é quando a aula 4 será liberada. Então, aula número 1 é essa aula de hoje. Aula número 2 vai ao ar na quarta-feira. Aula número 3 vai ao ar na sexta-feira. E a aula número 4 vai ao ar na próxima segunda. Elas são liberadas sempre às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Mas vamos lá, agora eu quero te contar como que eu cheguei até aqui. Eu quero que você conheça um pouquinho da minha história no Reiki. Hoje eu me sinto 100% segura nas minhas aplicações. Eu tenho alunas no mundo inteiro, mas nem sempre foi assim. Lá atrás, eu tinha muita desconfiança se eu estava fazendo as aplicações certas, porque eu não tinha um método passo a passo e claro para seguir. Eu não sabia se eu estava indo pelo caminho certo. Eu fui iniciada no Reiki pela primeira vez no ano de 2008. Foi uma época em que o Reiki era completamente desconhecido. Ninguém nunca tinha ouvido falar no Reiki, muito menos eu. E naquela época era tudo escondido, muito complicado. O Reiki era uma prática sigilosa, nada do que a gente aprendia na sala de aula podia ser falado fora do curso. Era tudo segredo e além disso existiam muitas regras que não faziam nenhum sentido. E a internet naquela época era muito diferente de hoje em dia. Não tinha nenhuma informação disponível. Era tudo guardado a 7 chaves mesmo. Ou seja, não tinha nem onde pesquisar sobre o Reiki. Eu confesso que seria um sonho se lá atrás eu tivesse acesso a aulas como essa que você está tendo hoje, como as demais que você vai ter durante a semana. E o que acontece? Eu caí de gaiato, num curso de Reiki, porque na época eu fazia um curso técnico em massoterapia e terapias complementares. Foi lá nesse curso que eu fui apresentada ao Reiki, mas eu não tinha noção do que era essa energia. Porém, nada é por acaso e eu estou aqui hoje compartilhando com você aquilo que eu sei, aquilo que eu descobri ao longo desses 14 anos. Mas naquela época, eu aprendi muitos mitos, por exemplo, que não poderia fazer as aplicações com roupas pretas ou escuras, que eu não poderia usar acessórios durante as aplicações, como relógios, brincos, pulseiras, que eu não poderia cruzar os braços durante uma aplicação, que eu tinha que seguir uma ordem exata das posições de aplicação sempre. E eu fui apresentada a um mundo cheio de amarras, termos difíceis e coisas muito complicadas. Já quero te adiantar que essas coisas que eu acabei de falar são mitos, tá? Eu testei em mim e em outras pessoas durante todo esse tempo que eu sou iniciada e eu te garanto que a energia Reiki é tão linda que não é uma cor de roupa, um acessório ou um braço cruzado que vai eliminar ou bloquear o Reiki. Mas beleza, depois de iniciada, lá fui eu para as práticas de autoaplicação e foi aí que a tortura começou. Não foi nada fácil pegar todas aquelas regras que eu tinha aprendido e colocar na minha rotina. Me falaram que eu tinha que fazer 21 dias de autoaplicação, mas eu tinha que fazer essas aplicações bem cedo, como a primeira atividade do dia, acordar e já autoaplicar. O problema é que eu trabalhava e estudava. Eu saía de casa às 6 da manhã e eu voltava às 11 da noite. Agora imagina só, ter que acordar mais cedo ainda na minha rotina para fazer autoaplicação de Reiki, era quase impossível. Mas lá fui eu praticar exatamente como haviam me ensinado. Já foi horrível ter que acordar ainda mais cedo na minha rotina. Mas isso ainda não foi o pior. Eu tinha muitas dúvidas. Eu não sabia se eu estava fazendo a sequência de posições das mãos certas. Eu não sabia como usar o símbolo Chokurei. Eu cochilava no meio da aplicação e depois eu acordava assustada, sem saber em qual ponto eu tinha parado. E eu comecei a achar o Reiki chato e muito complicado. E o mais frustrante, eu fazia tudo isso e eu não via grandes resultados nas minhas aplicações. Eu aplicava e parece que nada acontecia, nada mudava. Ainda teve as milhares de dúvidas sobre o que eu sentia. Na verdade, eu não sabia nem identificar quando o Reiki estava fluindo através das minhas mãos. Eu começava e terminava as minhas aplicações da mesma forma. Era como se não estivesse funcionando mesmo, porque eu não sentia nada, eu não sentia nenhuma diferença nas minhas mãos. Além disso, era muito difícil ficar aplicando por um tempão, todos os dias, em cada um daqueles pontos que eu tinha aprendido. E aí o Reiki, que era para ser algo bom e prazeroso, se tornou um fardo. Eu só fazia por obrigação.
Eu realmente achei que o reiki não era pra mim. Era tudo muito difícil, complicado, cheio de regras. Eu terminava as aplicações muito chateada e me sentindo culpada por não estar fazendo as aplicações direito. Eu pensei em desistir, porque eu achava que o problema estava comigo. Eu via várias pessoas conseguindo auto-aplicar e aplicar em outras pessoas, mas parece que comigo era tudo muito mais difícil e muito mais complicado. Teve ainda as experiências terríveis tentando aplicar reiki em outras pessoas. Se já era difícil aplicar em mim, nos outros era 100 vezes pior. Eu demorei um bocado para aplicar reiki nos outros, porque eu sentia muita insegurança. Eu tinha medo de fazer alguma coisa errada e prejudicar as pessoas. Mas depois dessas experiências traumáticas das minhas primeiras aplicações, eu jurei pra mim mesma que eu nunca mais ia passar por aquela situação, que eu não ia ficar naquele sofrimento. Eu decidi que não ia ficar batalhando para aplicar reiki, porque o efeito era o contrário. Ao invés do reiki ser uma coisa boa, de eu sair bem de uma aplicação, eu não saía bem. Eu saía me sentindo muito insegura e muito culpada. Eu queria entender como que o reiki funcionava de verdade. Eu sabia que isso eu só aprenderia na prática mesmo. E questionadora e determinada que eu sou, eu fiz um compromisso comigo de aplicar reiki todos os dias até entender o que realmente era verdade e necessário em tudo aquilo que eu tinha aprendido. Eu queria saber o que era obrigatório e o que eu precisava fazer para o reiki funcionar comigo, mas de uma forma leve e para eu sentir ele fluindo através das minhas mãos e ver os resultados que eu queria. Eu também queria ajudar outras pessoas, para que elas não passassem por aquele terrível pesadelo que eu tinha passado nas minhas aplicações. Eu ficava imaginando o quanto as outras pessoas sofriam porque não tinham ninguém com quem contar para passar pelas primeiras aplicações. E naquela época, eu conversei com várias reikianas e reikianos que passavam exatamente pela mesma coisa que eu. Eles tinham as mesmas dúvidas e as mesmas dificuldades. Eles também achavam que tinha algo de errado com eles. E foi então que eu vi que isso que eu tinha vivido era um problema crônico da maioria das pessoas que eram iniciadas no reiki. Não importava se a pessoa era iniciada há pouco ou há muito tempo. Eu encontrei lá atrás várias reikianas e reikianos em momentos diferentes no reiki e todos passavam pelas mesmas dificuldades que eu. Foi quando eu resolvi enfiar a cara nos estudos e aprender tudo que eu podia sobre reiki. Eu fiz até cursos internacionais, já que no Brasil eu não encontrava as respostas que eu procurava. Eu me dedicava sempre que eu podia na autoaplicação, aplicando em pessoas próximas, na minha família mesmo, em animais, em plantas, em objetos e nos ambientes, para fazer todos os testes e tentativas possíveis. E eu descobri que aplicar reiki era um desafio gigante para a maioria dos iniciados, inclusive para os mais experientes, porque não era apenas seguir uma quantidade de lugares para posicionar as mãos e fazer tudo igual sempre, porque isso a gente aprendia nos cursos de níveis. A grande dificuldade era fazer as aplicações darem resultado, entender se o reiki estava funcionando mesmo e saber como conduzir uma aplicação corretamente. E para mim, só depois de passar muitos anos estudando, aplicando e testando, é que começou a ficar mais fácil de fazer as aplicações e de ter resultados concretos, como o alívio de uma dor, por exemplo. E aquelas pessoas que não tiveram toda a experiência e o tempo de estudos que eu tive? E quem não tinha condições de fazer a dezena de cursos que eu fiz, inclusive em outros idiomas? Chegou um momento em que o meu problema não era entender como o reiki funcionava, porque isso eu vi acontecendo na prática comigo. O problema era descobrir como fazer com que a maior quantidade de pessoas que eram iniciadas e que tinham interesse pudessem replicar o método capaz de trazer resultados nas aplicações de reiki e também para entenderem o passo a passo de maneira muito clara e simples. E isso sem precisar fazer não sei quantos níveis, sem precisar ficar horas e horas estudando e muito menos ficar um tempão aplicando, porque ninguém tem tempo sobrando. E foi então que eu passei 2 anos desenvolvendo um método que pudesse ser replicado por qualquer pessoa já iniciada no reiki, independente do nível. Basicamente o que eu fiz foi criar um método que te dá mais segurança na hora de fazer as suas aplicações e que é rápido e fácil de aprender.
Um método que você executa e as aplicações dão certo. Um método onde você pode usar o nível em que você está hoje para aplicar em você ou em outras pessoas. E é esse método que eu quero te ensinar nessa série de vídeos. Afinal, eu vejo até hoje, diariamente, centenas de reikianas e reikianos com os mesmos medos, dúvidas e inseguranças que eu tinha lá em 2008. Então chega de perrengue nas suas aplicações, chegou a hora de colocar a energia circular. Vamos lá? Deixa eu te mostrar quais são os principais erros que reikianas e reikianos cometem na hora das suas aplicações. São 5 erros que eu vou te falar agora. Olha só, presta muita atenção. Erro número 1. Falta exclusividade nas suas aplicações. Ou seja, você aprendeu como aplicar Reiki no curso de nível, mas você usa até hoje o mesmo tipo de aplicação, independente do objetivo que você deseja alcançar. Porque o objetivo pode ser o alívio de uma dor, por exemplo. O objetivo pode ser uma limpeza energética, o objetivo pode ser um equilíbrio energético, enfim, existem vários objetivos, depende do que você espera da sua aplicação. Mas você aplica sempre da mesma forma em todos os casos e para todos os objetivos e quer ter resultados diferentes em cada aplicação. Outra coisa, você não aplica na quantidade necessária, ou seja, 2, 3, 5 aplicações. Isso vai variar conforme o objetivo da aplicação. Não há uma regra geral de que para dor de cabeça são 2 aplicações, entende? Mas tem mais uma questão. Você não usa o Reiki no tempo necessário para que ele faça efeito. Ou seja, não é por 1 hora ou por 10 minutos. A cada aplicação, o tempo vai variar. Mas tudo isso que eu acabei de te falar faz parte apenas do erro número 1, que é essa falta de exclusividade nas suas aplicações. Mas vamos ao erro número 2. Falta direcionamento. Você ouve muitas pessoas falando o que fazer no Reiki, mas ninguém te explica como fazer na prática mesmo. Ninguém te explica o porquê aquilo tem que ser feito. Não faltam informações por aí sobre o Reiki, mas é tudo bagunçado. Uns dizem que tal coisa pode, outros dizem que tal coisa não pode. Esse excesso de informações só te paralisa. Mas vamos ao erro número 3. Deixa eu te mostrar. Erro número 3 é falta de metodologia. Talvez você tenha várias informações sobre o Reiki, você tenha estudado bastante, enfim, mas o que te falta é um método claro que te mostre como fazer as aplicações com segurança, porque sem método as dúvidas vão surgir e você não vai saber como agir em cada aplicação diferente que vai aparecer para você. Já o erro número 4 é a falta de foco. Cada hora você tenta aplicar Reiki de um jeito, você não tem comprometimento com as suas aplicações, e aí é assim, você aplica hoje, aí fica 15 dias sem aplicar, aí aplica novamente, passa 1 mês sem aplicar e por aí vai. Erro número 5 para a gente fechar a nossa lista, falta consistência. Você desiste rápido demais. Mas analisa esses erros e me conta, qual dessas faltas aqui que eu acabei de falar mais te incomoda? É a falta de exclusividade nas suas aplicações? É a falta de direcionamento? É a falta de metodologia? É a falta de foco? Ou é a falta de consistência? Todas essas faltas, ou seja, esses erros bem comuns, geram sentimentos em você. Aquela sensação de incapacidade, vendo várias pessoas aplicando o Reiki e você não aplicando. Aquela sensação de comparação, se sentindo inferior aos outros. Aquela terrível ansiedade, querendo colocar o Reiki em prática, ainda tendo que trabalhar, cuidar da casa, dos filhos e de outros compromissos, né? Não sobra tempo para o Reiki. E a paralisação, que é aquela sensação de não sair do lugar. Você não evolui nas suas aplicações. Por isso, queridos, a nossa jornada é para você que não espera que o milagre caia do céu. Você que está realmente disposta a executar o que eu vou te ensinar e fazer diferente.
Você que quer colocar o Reiki na prática mesmo. Você que cansou de travar uma guerra com você mesma durante as suas aplicações. Você vem comigo? Eu quero saber se você está comprometida a vir comigo. Se você está, então vamos seguir. Agora eu quero te mostrar o ciclo da frustração. Porque esse é um sentimento pesado, porém bastante comum. Afinal, você fez o curso de Reiki, você fez a sua iniciação, você está cheia de dúvidas e inseguranças e poderia aplicar muito dessa energia, mas não consegue. E qual é o sentimento que isso causa? É o sentimento de frustração. Olha aqui na tela esse ciclo da frustração. Você vai analisar onde que você se encontra nesse ciclo. Vamos lá. A primeira parte do nosso ciclo é a empolgação. Aqui você acabou de fazer um curso de nível, passou pela iniciação, tá cheia de vontade de aplicar Reiki em você, tá cheia de vontade de ajudar outras pessoas e, se possível, sair distribuindo Reiki por aí para todo mundo, não é assim? Quando uma coisa é boa, a gente quer mesmo gritar e contar para todo mundo, mas esse é só o começo. A próxima etapa é o aprendizado. Passada essa empolgação inicial, vem a fase de aprender sobre o Reiki e entender como ele funciona. Aqui nessa etapa onde as coisas começam a mudar mesmo. Afinal, são muitas coisas novas. É uma imensidão de posições das mãos, símbolos, jeitos de aplicar, como iniciar, como finalizar, uma série de informações para você estudar e praticar. A próxima etapa são as dúvidas e inseguranças. Você já fez o curso, você já iniciou, você já estudou, mas aí vai para a prática e é lá que o bicho pega. O Reiki é prática, é mão na massa mesmo. E é nessa fase onde chegam as dúvidas, os medos e também as inseguranças. Você coloca em prática tudo que aprendeu lá na teoria, mas as aplicações não dão certo, ou você não sabe como conduzir corretamente as suas aplicações. Depois disso, você acaba indo para a fase de paralisação. Afinal, você não tem tempo, você não se sente segura, você não vê resultados e simplesmente paralisa. Joga toda essa energia linda fora que você teve acesso e simplesmente para. Para fechar, você chega na frustração, que é olhar para trás e sentir que você não foi capaz, que todo mundo usa o Reiki menos você, que você não sabe como colher os frutos dessa energia maravilhosa. E vamos ser sinceras, é horrível se sentir assim, não é mesmo? Mas tá bom, mestre Josi, beleza, entendi o ciclo, mas como me libertar disso? Você vai se libertar desse ciclo da frustração com a jornada no Reiki. Para te mostrar como que isso vai acontecer, quero te dizer que eu criei a jornada dos 4 S's no Reiki. É uma jornada que todos os níveis podem concluir. Nível 1, nível 2, nível 3 e nível mestre. Eu vejo reikianas e reikianos muito apegados aos níveis, achando que precisam de tal nível para entenderem a prática do Reiki e se sentirem seguros durante as aplicações. Gente, não sejam acumuladores de níveis. Quanto mais você fica focada em ir para outro nível, menos você foca no que realmente importa, que é a prática. E eu vou te falar uma verdade muito dura. Não é determinado nível de Reiki que vai dar a segurança na prática. Não é quando você se tornar mestre, por exemplo, que a sua insegurança vai embora. Diariamente chegam nas minhas redes sociais mestres que não sabem aplicar, que têm medo e que não aplicam em ninguém por insegurança. E sabe por que isso acontece? Porque o Reiki é prática e é na prática que ele dá resultados, é na prática que ele funciona e é na prática que você aprende. Então, mais vale você ser nível 1 de Reiki e aplicar diariamente para colher os resultados do que você ser um mestre inseguro e que não pratica. Porém, nos cursos de níveis te dão uma apostila, algumas horas de aula, dizem que logo você precisa ir para outro nível de Reiki e te dão uma boa sorte. E aí nós temos uma era de iniciados totalmente perdidos, cheios de níveis, apostilas e frustrações. Afinal, fazem vários níveis e reciclagens e nada resolve esse problema de insegurança e dúvidas na hora da prática. Mas com a jornada 4 S's no Reiki, você vai usar o nível que você já tem para aplicar em você e nas outras pessoas. Dá uma olhada aqui na tela na nossa jornada 4 S's. S número 1, S de silenciar.
Aqui entra a concentração, que é fundamental para os outros S's que estão por vir. S número 2, sentir. Um dos itens mais importantes no Reiki é a sua sensibilidade e a sua intuição. Então, esse é um S que você precisa dominar. S número 3, saber. Tão importante quanto sentir o Reiki é saber como usar ele, as posições de aplicação, o uso dos símbolos, o tempo de aplicação e mais um tanto de coisas que entram nesse S. E o S número 4, que é o seguir. Aprendendo e praticando os S's anteriores, você precisa continuar, seguir mesmo, para chegar nos resultados que você almeja com o Reiki. Nós vamos falar sobre esses 4 S's durante a nossa jornada, mas hoje é o dia de nós falarmos sobre o primeiro S, que é o silenciar. Me diz uma coisa, quando você deita para dormir, você consegue pegar no sono imediatamente? Ou a sua cabeça fica cheia de pensamentos até que o sono venha? Se eu te disser agora, não pensa em uma maçã vermelha, não pensa em uma maçã vermelha, você conseguiria não pensar? Ou você imediatamente pensou na maçã vermelha? Veja, a nossa mente não para. O tempo inteiro ela está cheia de pensamentos circulando e circulando. Quando você decide fazer uma aplicação de Reiki, pode ser autoaplicação ou aplicação em outras pessoas, a sua mente vai continuar funcionando, cheia de pensamentos. Mas na prática, sabe o que acontece? Você posiciona suas mãos e tenta se concentrar. Mas logo vem um pensamento que te leva. Você fica presa nesse pensamento. E quando você se dá conta, você retorna para a aplicação, mas você já perdeu o foco nela. E tem problema, mestre, os pensamentos ficarem tão ativos assim durante uma aplicação de Reiki? Veja, os seus pensamentos não vão deixar a energia Reiki ruim. Você pode estar pensando em algo terrível, algo muito ruim, durante as suas aplicações, que nada de ruim vai sair com a energia Reiki. Assim como não vai fluir menos energia através das suas mãos se você estiver pensando em coisas aleatórias. Mas se você não consegue se concentrar por alguns instantes durante a prática do Reiki, algumas etapas das suas aplicações serão mais difíceis mesmo. É completamente diferente você estar aqui, com as mãos posicionadas, concentrada, percebendo a energia, se percebendo, ou então estar aqui, percebendo a energia do outro, percebendo a aplicação no outro, do que estar aqui com as mãos posicionadas, mas com o pensamento longe, nos boletos para pagar, na lista do supermercado, que amanhã tem que ir na escola dos filhos para uma reunião e assim por diante. Esses pensamentos aleatórios, eles tiram totalmente o seu foco no Reiki, e isso torna a sua experiência durante a aplicação mais simples e menos perceptiva. Tem muitas pessoas que não têm muita sensibilidade nas mãos durante o Reiki, e isso tem ligação direta com essa concentração. Assim como tem dias que você pode sentir as suas mãos pegando fogo, super quentes mesmo, em outros dias você pode ter muita dificuldade de sentir qualquer coisa nas suas mãos. E sabe por que isso acontece? Porque a sua concentração influencia a sua sensibilidade no Reiki. Quanto mais você se concentrar, mais você vai sentir. Se as suas mãos ficam posicionadas, mas a sua cabeça fica no mundo da lua, você vai sentir menos, vai ter menos sensibilidade nas mãos. Agora vamos ser sinceras. É fácil manter esse controle da mente durante o Reiki? Eu sei que não é, porque eu já tive muita dificuldade, mas para dar certo, você precisa de um método e de treino. Eu quero fazer um exercício aqui com você e nós vamos praticar mesmo, porque você precisa se preparar para a nossa aula número 2, a aula de quarta-feira. Então, nós já vamos fazer esse exercício aqui para você estar 100% pronta para a nossa próxima aula, que vai falar sobre essa sensibilidade no Reiki e a interpretação do que você sente. Então vamos lá, do lugar onde você está, esse é um exercício simples, você vai apenas fechar os seus olhos e seguir as minhas orientações. Então vamos lá, braços descansando no seu colo, mãos viradas para cima, braços descansando, corpo descansando, de preferência sentada, de preferência sentado, para tornar essa experiência mais tranquila. Vamos lá. As mãos estão relaxadas, o corpo está relaxado, seus olhos estão fechados.
você vai apenas se permitir sentir o seu corpo, se permitir sentir principalmente as suas mãos. O que nós vamos fazer agora é um exercício de concentração. Então vamos pegar esse momento e vamos observar as nossas mãos. Nós não precisamos mexer elas, elas continuam paradinhas, com as palmas viradas para cima, braços e mãos descansando numa posição bem confortável. E assim, de olhos fechados, você vai observar. Vamos começar observando o que você sente nas palmas das mãos. Primeiro na mão direita, depois na mão esquerda. Observe o que você sente na sua palma da mão direita. Presta bastante atenção na palma da sua mão direita. Você está sentindo alguma coisa? Você não consegue sentir nada? Apenas observa. Agora a palma da mão esquerda. Você sente alguma coisa? O que você sente é diferente do que você estava sentindo na mão direita? Apenas observa. Agora você vai sentir o seu dedão, né? O seu dedo maior, o dedão mesmo, né? Que fica na sua mão direita. Vamos sentir o dedão da mão direita. Observa esse dedo, o que você sente nesse dedo? Apenas observa, perceba o que você sente nesse ponto, nesse dedo. Se durante o exercício alguns pensamentos que não tenham nada a ver com o exercício venham à sua mente, você apenas vai voltar a se concentrar nesse ponto que eu estou falando. Agora estou falando do dedão, tá? Dedão direito. Apenas volta e se concentra. Perceba o que você sente no dedão direito. Agora vamos para o dedo indicador direito. O que você sente no dedo indicador direito? Você consegue sentir ele totalmente? Você tem alguma sensibilidade diferente? Você sente ele encostando na superfície em que ele está, ou você sente como se ele estivesse flutuando? Apenas observa. Agora o dedo médio da mão direita. O que você sente no seu dedo médio? Mesmo exercício de observação. Agora o seu dedo anelar da mão direita. O que você sente? Observe. Agora o seu dedo mínimo, né? O dedo mindinho, tão conhecido como dedo mindinho. Mas o dedo mínimo. O que você sente nesse dedinho da mão direita? Agora vamos para a outra mão, para a mão esquerda. Novamente, dedão, né? Dedão mesmo, polegar da mão esquerda. O que você sente no seu polegar da mão esquerda? O que você sente no indicador da mão esquerda? Foque no indicador da sua mão esquerda. Agora preste atenção no dedo médio da mão esquerda. O que você sente no dedo médio da mão esquerda? Observe agora o dedo anelar da mão esquerda. E vamos fechar com o que você sente no dedo mínimo da mão esquerda. Pode abrir os olhos. A nossa prática foi finalizada. Vamos agora conversar um pouquinho sobre ela. O que você sentiu? Foi fácil ou foi difícil fazer esse exercício?
Se foi difícil, fique tranquilo, porque é normal. Quanto mais você fizer esse exercício, mais fácil ele vai ficar. Mais fácil é você controlar os seus pensamentos. Esse foi um exercício de controle dos seus pensamentos. Ao invés de você ficar focando nos pensamentos, você focou numa parte específica do corpo, que foram as suas mãos. E na próxima aula, na quarta-feira, você vai entender a importância de você ter feito esse exercício hoje, tá? Mas agora eu quero deixar um desafio para você fazer ainda hoje. E depois que você fizer esse desafio, você vai lá no meu Instagram, @sejasuacura, e você vai me contar o que você sentiu. Tá? Então você vai fazer o seguinte, hoje a hora que você for tomar banho, você vai fazer o exercício de focar no momento presente, parecido com o que nós fizemos aqui, mas um pouquinho diferente, tá? Você vai entrar no seu banho normalmente, né? Exatamente como você faz todos os dias, só que você vai tomar banho focando em todos os seus sentidos. Funciona assim. Você vai, durante o banho, observar a água caindo no seu corpo. Qual é a temperatura da água que cai no seu corpo? A temperatura da água que cai nos seus ombros é igual à temperatura da água que cai nos seus pés? Observa, você vai usar os seus sentidos. Você vai observar a textura do sabonete, a textura do shampoo. Você vai sentir o cheiro do sabonete, sentir o cheiro do shampoo. Use os seus sentidos. Passe a língua nos seus lábios para sentir a água. Olhe para a água e veja, né, as gotas caindo. Olhe para o chão, veja a espuma do sabonete ou do shampoo. Você vai usar todos os seus sentidos para viver essa experiência. Você deve deixar sua mente totalmente concentrada em tudo o que você está sentindo durante o seu banho. E se você, durante esse exercício, começar a pensar em coisas aleatórias, é só voltar e se concentrar em todos os sentidos. Porque pensa comigo, durante o seu banho você não consegue resolver nenhum problema, concorda? Você não consegue mudar a sua vida. Então você vai deixar os seus pensamentos e preocupações de lado e vai viver essa experiência de experimentar com todos os seus sentidos o seu banho, que é uma coisa rotineira. Depois você vai lá no meu Instagram e vai me contar como que foi essa vivência. Eu vou fazer uma postagem para você me contar isso lá. Mas, mestre, por que fazer essa experiência do banho? Essa é mais uma opção de treino para você focar no momento presente. Quanto mais você conseguir se concentrar no momento presente, naquilo que está acontecendo agora, mais a sua experiência com o Reiki será rica e perceptiva. Você vai sentir o Reiki mais nas suas mãos. Você vai sentir as necessidades energéticas de você ou da outra pessoa. Ou seja, essa concentração vai fazer com que você seja capaz de perceber bloqueios energéticos em partes do corpo, por exemplo. Olha que incrível! Você vai sentir também o Reiki agindo e dando os resultados na hora da aplicação. Mas tudo isso só é possível quando você consegue focar no momento presente, naquilo que você está sentindo. Se você estiver aplicando o Reiki e pensando lá no boleto, na conta para pagar, toda essa sensibilidade vai completamente embora. E o Reiki não é racional, o Reiki é o mais puro sentir. E nós só sentimos quando nós nos permitimos. Você tem se permitido? Ou você apenas para na correria do seu dia e já vai aplicar Reiki e depois reclama que não sente nada ou que não tem nenhum resultado? Fica a reflexão e o exercício para você ficar completamente pronto para a nossa próxima aula. Lembre-se que é uma jornada, então até agora foi só a primeira parada, que é fundamental para as outras coisas que nós vamos viver. Mas imagina agora poder aumentar a sensibilidade do Reiki nas suas mãos e ainda interpretar tudo o que você sente. Imagina sentir as suas mãos pegando fogo mesmo durante as aplicações. Imagina identificar os pontos que estão com bloqueio energético. Além disso, pensa como que seria saber o que significa quando as suas mãos aquecem. O que significa quando as suas mãos ficam geladas durante o Reiki? E aquela sensação de formigamento? Qual é a explicação para isso? É exatamente sobre o assunto sensibilidade e intuição que eu vou falar na nossa próxima aula. E será o nosso segundo S, o S de sentir da nossa jornada. E só para te adiantar, será aula prática mesmo, com mão na massa. As nossas mãos são tudo no Reiki. Se você não domina o poder que existe nas suas mãos, você não domina as suas aplicações.
Você precisa entender tudo sobre a energia e como ela é transmitida através das suas mãos, para que você possa concluir a nossa jornada no Reiki, certo? Então vem preparada que o que nós vamos viver juntos na nossa próxima aula na quarta-feira será surpreendente. Já anota aí, aula de quarta-feira às 8 horas da manhã, horário de Brasília, para você não esquecer. Então hoje você conheceu um pouco da minha história e dos desafios, que eu passei quando eu comecei no Reiki. Você viu como que eu fiz para criar um método que reikianas e reikianos em qualquer momento do Reiki se livrem da insegurança e saibam aplicar em si e nos outros. Eu te mostrei também os principais erros cometidos durante a prática do Reiki. Você conheceu o ciclo da frustração que você já decidiu se livrar, não é mesmo? E ainda falamos sobre o primeiro S da nossa jornada, que foi o silenciar. E o que nós vamos aprender na nossa próxima aula, na aula de quarta-feira, é o mesmo que as minhas alunas e alunos aprenderam no meu treinamento Descomplicando o Reiki e que eu vou te mostrar nos depoimentos a seguir. E o mais legal é que todas elas começaram do absoluto zero, com inseguranças, medos e com muitas dúvidas. Bom, por hoje é isso. Hoje às 19 horas, horário de Brasília, eu vou liberar no WhatsApp um exercício para você colocar em prática o que você aprendeu hoje. E também tem presente surpresa. Então, se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp, clica no botão verde aqui embaixo para entrar nesse grupo agora mesmo. E para finalizar esse encontro maravilhoso, deixa aqui abaixo nos comentários o que você achou desse encontro de hoje, da nossa primeira aula. Um abraço cheio de energia, eu te vejo na nossa próxima aula na quarta-feira. E eu fiz inclusive 2 vezes o nível 1, 2 vezes o nível 2 e tinha muitas dúvidas. Eu teria que fazer umas 5 a 10 vezes cada um para poder esclarecer todas as dúvidas que eu tinha. E o Descomplicando o Reiki tira todas as dúvidas que a gente precisa, não falta nada. E eu tive assim várias experiências depois do Descomplicando o Reiki, que eu me senti insegura, limitada, incapaz, com muitas dúvidas, muitas questões. E aí eu tive inclusive uma experiência quando eu fui na casa da minha irmã. Meu cunhado estava com dor nas costas e eu falei com ele assim: posso fazer uma técnica com você? Colocar as mãos nas suas costas para ver se te ajuda, alivia essa dor? Ele pode. E aí eu coloquei as mãos e fiz ali o Reiki, bem rápido. Não foi nem 5 minutos. Depois que eu terminei, ele falou: o que você fez? Você fez mágica? A dor sumiu. Não tô sentindo mais dor. Inclusive nesse dia ele dormiu muito melhor e depois ele começou a me pedir todo mês para fazer o Reiki nele. Ele falou assim: eu quero que você cobre, eu quero te pagar pela sessão. E aí era outra crença que eu tinha, de não cobrar, que não podia cobrar. E aí ele passou a fazer todo mês comigo, ele ama, ele não fica sem. Eu passei a fazer em mim também, todos os dias, coisa que eu não fazia, que eu ficava esperando ter 10, 15, 20, 30 minutos. E hoje eu faço, nem que seja segundos eu faço. Então eu faço às vezes 1, 2, 3 minutos, mesmo que seja 30 segundos, eu estou no trânsito dirigindo, eu estou me alimentando ou eu estou estudando, eu vou e faço. Eu faço no alimento, eu faço a técnica do chuveiro, que a Josi ensina no curso, eu faço todos os dias a técnica do chuveiro. E para mim foi assim, muito libertador, porque eu me sinto mais segura, mais capaz e mais preparada. Hoje, inclusive, eu faço na minha filha todas as noites antes de dormir. Quando eu não faço, ela me pede, ela sente falta já. E na mesma hora que eu faço, ela dorme. Fiz a minha iniciação e estava toda empenhada em que realmente era agora a minha vez de aplicar Reiki. Acontece que foi um curso muito teórico, muito pouca prática. Senti-me sem ajuda, sem apoio. Comprei livros, li bastante, mas era mais do mesmo. Era muita teoria e pouca prática. Estava a desistir quando, no meio do meu caminho, quem aparece é o Mestre Josi. Aliás, já comecei a aplicar Reiki em mim, aplicar na minha família, nos meus animais de estimação e até nas plantas. E vi resultados muito satisfatórios. As minhas gatinhas deixaram de comer e apenas com uma aplicação elas voltaram a ter um apetite voraz, é mesmo um apetite voraz. E noutras coisas, em cortes que na cozinha sempre se fazem, e aconteceu
eu depois apliquei e o corte foi muito rápido. Eu contei na família porque realmente eu estava tão admirada pelo que tinha acontecido que eu tinha que contar. Antes de iniciar o treinamento avançado Descomplicando Reiki, as minhas sessões eram sempre iguais e sempre com a mesma duração de aplicação em cada chakra. Eu sentia que estava faltando alguma coisa, pois apesar dos resultados, positivos que eu estava tendo com os meus clientes, eu me sentia algumas vezes um pouco perdida. Eles tinham algumas demandas específicas e como eu fazia sempre uma aplicação mais completa, mas igual, haviam sempre alguns chakras que não precisavam de energia e mesmo assim eu estava aplicando. Uma das maiores mudanças que eu percebo em mim, depois de entrar no treinamento, é a percepção das minhas mãos. Já nas primeiras aulas eu senti essa diferença com os exercícios que a mestre Josi vinha ensinando durante o treinamento. Outra questão que foi bem importante para mim foi a autoaplicação. No meu curso de Reiki, eu aprendi a me auto-aplicar todos os dias, mas sempre também em todos os chakras. Eu não fazia o escaneamento como tem no treinamento da mestre Josi. Eu não sabia fazer. Eu aprendi a fazer o escaneamento e hoje minha auto-aplicação ela é focada para as necessidades que eu tenho naquele dia. Conforme eu ia evoluindo no treinamento, as minhas sessões também iam evoluindo. Um dos resultados mais significativos que me marcou muito foi uma cliente que chegou até mim porque o filho dela estava com dificuldades para dormir. Ele tinha 1 ano e 8 meses. Logo na primeira aplicação, eu fiz uma técnica do treinamento para insônia e no dia seguinte, quando eu entrei em contato, ela me deu a feliz notícia de que o filho tinha dormido 11 horas seguidas. Depois dessa sessão, ela me indicou para uma outra cliente que também tinha um problema muito parecido. O filho também não estava dormindo direito durante a noite. E foi também com muitos resultados positivos. Então é essa transformação que esse treinamento traz. É a gente conseguir, nas nossas sessões, entregar para a pessoa exatamente o que ela procura e ter um resultado muito mais satisfatório por causa disso.